A paz do Senhor, meus queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui juntos para estudarmos a palavra de Deus. E é sempre um prazer e uma alegria tê-los aqui conosco. Vamos agora mostrar já aí a nossa agenda também da igreja, porque temos outros cultos, outras reuniões e queremos ter o prazer de um dia tê-los conosco, aqueles que ainda não conhecem a nossa igreja. Temos às quartas-feiras, às 20 horas, culto de avivamento. É um estímulo da fé, falamos sobre o poder da fé, o poder da oração. Aos domingos, às 9 horas, por enquanto essas videoaulas, mas em breve presencialmente também, a nossa escola bíblica dominical, sempre antecedida com um gostoso café de comunhão. Às 18 horas, também aos domingos, culto da família, onde recebemos ali todas as famílias para adorar a Deus. E todo primeiro sábado do mês, às 19 horas, a Santa Ceia do Senhor. Mas você tem tudo isso aí com muito mais detalhes em nossas redes sociais também, sempre buscando por Igreja Cristo Liberta de Osasco. Temos outros ministérios aí, irmãos conhecidos, mas que não é o mesmo. Então é sempre bom colocar o nome da cidade, tá bom? A nossa escola bíblica dominical, e estaremos hoje iniciando uma outra série, e nós temos aqui o nosso versículo-chave. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Sempre faço questão de dizer a missão da nossa escola bíblica. É o quê? É ajudar a igreja a não cometer esse erro, que é a ignorância a respeito da santa palavra de Deus. Antes de iniciarmos uma nova série, eu quero convidá-los a buscar nas nossas redes sociais 4 estudos anteriores que nós já demos sobre a série Maturidade Cristã. Foi o primeiro estudo, a quebra da maldição, tivemos essa aula. A segunda aula foi o agir do Espírito Santo na salvação. A terceira aula, obras da carne versus fruto do Espírito. E a quarta aula, igreja, o corpo de Cristo. Então, vocês que não puderam assistir a série anterior sobre maturidade cristã, eu recomendo que busque aí nas nossas redes sociais. E hoje daremos início a uma nova série chamada Bíblia Sagrada, onde nós veremos aspectos da Bíblia Sagrada, como ela foi escrita, por quem foi escrita, aspectos históricos. Depois nós veremos também, no próximo encontro, o Velho Testamento. Outra aula será o Novo Testamento. E por fim nós encerraremos falando da história da Bíblia até os dias de hoje, as facilidades, os tipos de Bíblias que nós temos. E veremos, meus irmãos, que nós temos hoje muita, mas muita condição mesmo de buscarmos a Deus e não cometemos o erro da ignorância dos assuntos espirituais. Amém? Quero começar já então falando 2 aspectos importantes da Bíblia Sagrada. O primeiro é a historicidade, ou seja, a Bíblia fala das culturas e do modo de vida dos povos antigos, as línguas, as tradições e de várias nações. Então esse aspecto histórico é um dos pontos mais marcantes da Bíblia Sagrada. E o outro é o lado humano e divino da Bíblia Sagrada. É importante termos esses 2 conceitos bem claros na nossa mente antes de nós começarmos um estudo bíblico, por exemplo. A humanidade e divindade significa o quanto a Bíblia é um livro tanto humano quanto divino. Eu costumo dizer que é muito parecido com um instrumento musical, né? Existe o músico, o maestro, realmente quem tem o dom, e existe o instrumento. A junção dos dois é que forma a música, mas o controle, a arte, está com o músico. Então é a mesma coisa. Deus usou o homem para escrever a sua palavra. Então esta união perfeita, maravilhosa, inspirada pelo Espírito Santo, é que nos trouxe as Sagradas Escrituras. Então por isso que a gente costuma dizer que é um livro divino, mas realizada, trazida à realidade através do homem. E esta união é uma união maravilhosa. Dito esses 2 aspectos da história e da Escritura, como Deus nos trouxe através do Espírito Santo usando o homem, vamos também ver aqui os nomes mais comuns dados à Bíblia, né? O nome Bíblia em si não está na Bíblia, mas ela é conhecida no decorrer das Escrituras como Escrituras, em Mateus 21:42, Sagradas Escrituras, como é chamado em Romanos, Livro do Senhor, lá em Isaías, Palavra de Deus, em Hebreus capítulo 4,
e oráculos de Deus, como em Romanos 3:2. Tem vários outros nomes que identificam a palavra de Deus, mas esses aqui são os mais comuns que nós vemos como a Bíblia é chamada pela própria Bíblia. Quem escreveu a Bíblia Sagrada? A Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores em um período de 1.600 anos, 16 séculos. Os autores eram poetas, pescadores, reis, filósofos, profetas, médicos, músicos. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, algumas porções em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Então vejam vocês também como Deus usou os mais diversos tipos de pessoas, profissionais, leigos, nas mais diversas regiões. Isso mostra o quê? Um milagre da Escritura, um dos milagres da Escritura. Em épocas separadas, a grande parte dos autores não se conheciam. É um negócio espetacular no decorrer de 16 séculos. E Deus foi usando esses homens, cerca de 40 homens. Todos profetas? Não. Todos apóstolos? Não. Os mais diversos tipos de pessoas que o Senhor foi usando e inspirou para escrever a Bíblia Sagrada. Note aí também sua inspiração, autoridade e propósito. Segundo Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, ou seja, responder, para corrigir, para instruir em justiça. Então nós vemos que a autoridade da palavra de Deus, ela está firmada no fato de que a Escritura foi inspirada. Então não é uma obra humana, é uma obra divina e com propósitos bem definidos. Então a Bíblia não está aqui na sociedade, não está no seio da igreja por estar. Ela está dentro de um propósito estabelecido por Deus. Outro aspecto, sua autenticidade e princípio. Lá na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, é aquilo que nós dissemos sobre o instrumento musical. Deus, então, usou homens para propósitos bem definidos. Então, a Bíblia é um livro extremamente bem montado, já com propósito divino e dentro de uma proteção, dentro de um planejamento de Deus. Então, por isso que é um livro transformador de vidas. Amém? Por que acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus? Veremos agora alguns aspectos que comprovam para aqueles que creem por que a Bíblia é um livro divino. Agora, independentemente de qualquer item desse, meus irmãos, eu quero dizer que o primeiro aspecto é acreditar de fato que a Bíblia é um livro transformador de vidas, que a Bíblia tem a fé de que você está lidando com a própria palavra de Deus. Então entra naquela mesma questão do Evangelho e de Jesus Cristo. É preciso crer absolutamente nesse livro. Então faz parte o quê? Da fé da salvação, da própria fé cristã, acreditar que a Bíblia é, de fato, a palavra de Deus. O primeiro aspecto aqui é o testemunho interior do Espírito Santo. Então precisa ter essa convicção gerada pelo Espírito Santo. A segunda coisa, a capacidade transformadora da Bíblia. A capacidade que a Bíblia tem de converter o incrédulo e de edificá-lo na fé cristã. Então são dois testemunhos aqui muito íntimos. Eu preciso acreditar, eu creio por uma ação do Espírito Santo, e eu creio porque a Bíblia tem feito a obra transformadora na minha própria vida e eu tenho visto na vida de outros também. Então é um depoimento, acima de tudo, de fé. Eu não posso lê-la como leria um livro de química, de matemática, de história, como eu preciso ler o quê? Acreditando de fato em toda sua história e em todos os seus princípios, e mais do que isso, pegado para a minha própria vida. Outro aspecto do porquê acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus é a unidade da Bíblia. Conforme nós vimos, foi escrito por mais de 1.600 anos, no decorrer da história em 1.600 anos, e por mais de 40 autores. A grande parte não se conhecia. Enquanto um escrevia aqui, o outro nem tinha nascido lá ainda.
E esta unidade e a capacidade de trazer um tema central, que é Jesus Cristo, a obra de Deus, um Deus que está atrás dos seus filhos perdidos e manda o seu Filho único para nos salvar. Então, este tema central, no decorrer de todos os livros da Bíblia e durante a escrita de todos os autores, traz o que? A unidade, uma unidade perfeita, uma unidade que humanamente seria impossível. Outro aspecto, o testemunho de Cristo. Veja que o próprio Cristo testificou da palavra, ele mesmo usava a palavra de Deus também, porque ele já tinha, na sua época, já tinha as escrituras do Velho Testamento, falaremos um pouco disso daqui a pouco. Então, o próprio testemunho de Cristo também é a garantia de que a palavra de Deus é divina, é inspirada por Deus. A evidência da influência, o outro aspecto, as escrituras sagradas têm sido traduzidas em mais línguas, têm sido impressas em maior número de exemplares, têm influenciado mais o pensamento, inspirado mais as artes e motivado mais as descobertas do que qualquer outro livro. Então, a influência, o poder de influência da palavra de Deus no decorrer da história é um outro aspecto da garantia de que a evidência da indestrutibilidade, o que significa? No decorrer da história, nenhum outro livro foi tão perseguido, mas nenhum outro livro também, e até hoje, conseguiu sobreviver e continuar o seu propósito, conforme nós já dissemos, que é um propósito de salvação. Então é um livro divino e protegido por Deus. Então, vimos aí aspectos do porquê a palavra de Deus e cremos que a Bíblia Sagrada seja a palavra de Deus. A estrutura da Bíblia. A Bíblia é dividida em 2 grandes testamentos, No Velho Testamento, chamado como Antigo Testamento, é uma antiga aliança. Nós temos 39 livros, no Novo 27. O Antigo Testamento foi escrito, vocês podem ver aí o texto em hebraico, o Novo Testamento em grego. É chamado de Antiga Aliança, um antigo acordo. O Novo Testamento é a Nova Aliança. O Antigo veio pela lei. O Novo Testamento veio por Cristo. O Antigo foi feito no Sinai. O principal ponto do Velho Testamento, da Antiga Aliança, são os 10 mandamentos, o símbolo dos 10 mandamentos dado a Moisés. O auge do Novo Testamento, o símbolo da grande aliança, é no Calvário. E por último, o Antigo Testamento foi selado por sangue de animais e o Novo Testamento pelo próprio sangue de Cristo. Então nós temos aqui a estrutura da Bíblia Sagrada, a estrutura espiritual da Bíblia Sagrada. Como a Bíblia foi escrita? A Bíblia é um livro antigo e os livros antigos tinham a forma de rolos. Eram feitos de papiro, no primeiro momento, de uma planta, e depois pergaminho, couro tratado. Então depois transformaram naqueles rolos de pergaminho. Nós temos até uma passagem aqui também do apóstolo Paulo, em Timóteo 4,13, quando ele recomenda: quando vires, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo. E os livros, principalmente os pergaminhos, era um pedido que ele fez aqui para Timóteo. Então, vemos aqui também nessa imagem o tratamento, como era feito o tratamento dos pergaminhos, e em cima desse couro aqui eram escritos os livros. Então, daí o termo, inclusive, pequenos livros, livros individualmente, e Bíblia, livros no plural, o termo Bíblia. Isso durou até 1450, quando foi inventada a prensa por Gutenberg, e em 1450 foi utilizada a impressão do primeiro livro, que foi a Bíblia completa de Martinho Lutero. Então nós temos aí aquela prensa, a invenção de Gutenberg. Então pararam de produzir a Bíblia em rolos, e aí nós temos uma versão muito parecida do que temos hoje de modo impresso. Onde começou as traduções da Bíblia? Devido aos 70 anos de cativeiro da Babilônia, a língua hebraica foi enfraquecendo. Em 331 a.C. se estabeleceu o Império de Alexandre, o Grande. A língua grega se popularizou de tal forma que se tornou imprescindível que se fizesse uma tradução das Sagradas Escrituras, por perda da língua hebraica. Em 285 a.C., então, na cidade de Alexandria, a pedido de Demétrio,
bibliotecário do rei Ptolomeu, 72 sábios judeus traduziram do hebraico para o grego, língua corrente então mais forte no momento, as Sagradas Escrituras. Essa tradução ficou conhecida como Septuaginta, famosa Septuaginta, justamente por ter envolvido aí 72 sábios escritores, escribas. Em 382 d.C., o bispo Dámaso encarregou São Jerônimo de traduzir as Sagradas Escrituras da Septuaginta para o latim, conhecida tradução Vulgata. Então, a tradução do grego para o latim também recebeu a famosa tradução Vulgata, conhecida também em todo o mundo. Como surgiu o nome Bíblia? O nome Bíblia foi usado pela primeira vez por João Crisóstomo, patriarca e grande reformador de Constantinopla, 354 a 407. Na Bíblia não encontramos este nome que foi dado a ela, mas encontramos sua referência com o nome de escrituras, livro, pergaminhos, rolos, tábua, palavra de Deus, pois estas foram as formas que os homens inspirados por Deus registraram a sua santa palavra. Ao longo do tempo, estas obras foram sendo encontradas e anexadas, passando por um rigoroso teste de autenticidade por sacerdotes, escribas, judeus, historiadores e doutores da lei. Após estas comprovações de autenticidade ou canonicidade, foi composta e chamada de Bíblia. Palavra esta que deriva do grego biblos, que eram aqueles rolos, aqueles livros isoladamente, e Bíblia significa o conjunto desses pequenos livros isoladamente. A Bíblia protestante é uma coleção de 66 livros ao todo. Quantos livros compõem a Bíblia? Os 66 livros divididos da seguinte maneira: 39 pertencem ao Antigo Testamento e 27 compõem o Novo Testamento. Quando a Bíblia foi dividida em capítulos, e quem fez isso? Foi dividida em capítulos em 1250, pelo cardeal Hugo de Sanchez, abade dominicano e estudioso das Escrituras, para melhor localização, tendo um todo de 1189 capítulos, sendo 929 no Antigo e 260 no Novo. Então, qual foi o propósito aqui da divisão? Imaginem vocês me telefonando de um lugar, e eu moro aqui em Osasco, e eu dizendo assim: olha, meu endereço é em Osasco, pode vir, vamos almoçar juntos, vem aqui na minha casa, meu endereço é em Osasco. Mas lembre-se, não dei rua, não dei casa e não dei número da casa. Ficaria muito mais difícil achar, vocês concordam? Então, a divisão de capítulo e versículo é isso, é o endereço. Quer ver a diferença? Que bom, vem almoçar comigo. O meu endereço, eu moro em Osasco, na rua tal, no bairro tal, na rua tal, casa número tal. Facilita bastante, né? Então, esta divisão que ocorreu em 1250, ela foi fundamental para a localização das passagens bíblicas. Então, é um fato muito importante, a divisão em capítulos. Depois nós tivemos em versículos. Em 1445, pelo Rabi Natan, e o Novo Testamento em 1551, por Robert Stevens, um impressor de Paris. Essa divisão ajuda na localização mais rápida e eficaz para a participação de todos. Temos 23.214 versículos no Antigo Testamento, 7.959 versículos no Novo, no total de 31.173 versículos. Então, antes eu falaria: olha, venha na minha casa, é rua tal, já ajudava, mas mesmo assim vocês teriam que sair procurando onde mora o Sérgio, onde mora o Sérgio. Agora não, com o versículo eu estou dizendo: venha no número tal, e isso ajuda muito na localização. Então, por isso, da divisão em capítulos e versículos. Sobre o Velho Testamento, nós falaremos na aula seguinte, mas eu quero deixar aqui uma pitadinha só para dar um gosto. Quer ver? Era a Bíblia que Jesus lia, então é muito importante. E um autor, ele disse assim uma vez: quanto mais compreendemos o Antigo Testamento, mais compreendemos a Jesus. Então nós temos em Lucas 4, 17 ao 19, uma passagem onde Jesus está usando
a palavra de Deus, o Velho Testamento. E ali ele leu Isaías e falava dele mesmo, uma passagem muito conhecida, e o episódio também com o que aconteceu com Jesus Cristo, a revolta de toda aquela sinagoga, quando ele fechou o livro e disse: hoje cumpre-se esta palavra, pois ela se refere a mim mesmo. E foi uma revolta total. Então, conhecer o Velho Testamento é importantíssimo, porque quanto mais conhecemos o Velho Testamento, mais compreendemos de Jesus. E quando chega no Novo Testamento para vermos na prática, vermos a biografia, vermos a história de Jesus Cristo, nós veremos que o Novo Testamento nada mais é do que o cumprimento do Velho Testamento. Por isso que não há diferença. Ambos são a palavra de Deus. Mas falaremos mais do Velho Testamento no próximo estudo. Temos aqui, vocês podem contemplar aí, personagens principais. Então nós veremos aqui Deus, Satanás, Adão, Noé, Elias e Eliseu, Salomão, Davi, Abraão com seus 2 filhos, os profetas, Nabucodonosor, Ciro, Caleb e Josué, Moisés, evidentemente, Josué e Faraó. Então são personagens do Velho Testamento. Então esses personagens compõem toda a história dos 39 livros do Velho Testamento. Nós temos também a divisão no Novo Testamento. Note aqui um quadro que eu também trouxe para vocês darem uma lida, que é interessante. Mostra a relação entre os evangelhos sinóticos. Sinóticos quer dizer o quê? Os evangelhos que são semelhantes. Então, há uma tríplice tradição, uma tríplice relação entre essa parte lilás aí, mostra que 76% do que está escrito em Marcos, tá? Está também em Lucas e está em Mateus. Já Mateus tem 45% que você encontra do que está em Mateus, você encontra em Marcos e Lucas 41%. E depois tem outras relações também interessantes. Marcos, por exemplo, e Mateus equivalem, eles dois juntos, a 18%, tá? É uma ligação entre os dois. Marcos e Lucas já tem uma ligação bem menor, tem uma ligação bem menor, de 3%, tá? E assim mostra o quê? A ligação entre os evangelhos. É uma ligação interessante, e quando você estuda um evangelho, no caso dos sinóticos, você já estará também automaticamente estudando boa parte dos outros 2 evangelhos, tá? Mas ainda assim a leitura de todos é importante, porque Deus é tão sábio que cada um também teve uma visão. E esta comparação é feita assim. Temos 3 pessoas numa calçada e uma pessoa se joga do 10º andar de um prédio. E temos 3 jornalistas, tá? E no dia seguinte nós abriremos a página do Jornal 1, Jornal 2 e Jornal 3. Pode ter certeza, apesar dos 3 terem testificado o mesmo fato, nós veremos um detalhe que no Jornal 1 que o Jornal 2 não registrou, e no Jornal 3 que o 2 também não viu, e vice-versa. Cada um vai mostrar, de repente, o fato, na sua maioria, o fato realmente principal, mas cada um vai mostrar alguma particularidade. Assim se refere aos evangelhos. Todos estão relatando o mesmo fato, mas há particularidades em cada um deles. E isso é maravilhoso. Vou deixar aqui também agora umas dicas. Vejam agora aí a classificação dos livros da Bíblia. Nesse quadro vocês têm todos os livros que compõem a Bíblia Sagrada. E elas têm uma divisão, tá? Então vocês veem aí no Antigo Testamento, por exemplo, em lilás, chama-se o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Há uma divisão. Depois vem os livros históricos, em laranja, Josué até Esther. Depois, livros de poesia e sabedoria, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos. São os livros aí que estão em cinza. Na sua imagem agora aparece aí uma cor pêssego, né? Isaías a Daniel. Nós estamos nos referindo aos profetas maiores. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Depois em rosa nós temos os profetas menores, que vai de Oséias a Malaquias. Então estas divisões, essas 5 divisões compõem o Velho Testamento. É estilo literário. O Novo Testamento também tem as divisões. São os evangelhos, que está em verde,
o livro histórico, que é Atos dos Apóstolos. Em azul nós temos as cartas de Paulo, vai de Romanos a Filemon. Em azul mais clarinho, as cartas diversas, ou chamadas universais, que vai de Hebreus a Judas. E depois nós temos o único livro histórico do Novo Testamento, que está também em vermelho, que é Apocalipse. Então note que são divisões importantes e cada divisão tem um estilo literário, tem um momento da história e tem um tipo de literatura. Existe uma técnica muito bacana, e eu quero mostrar para vocês aí, que somando os dedos e mais no vão entre os dedos, no entre dedos, a gente consegue aprender essa divisão que eu acabei de mostrar para vocês de uma maneira muito fácil. Então veja que partindo do polegar até o dedo mínimo, então nós temos aqui entre os 5 dedos, tá? São técnicas que quero trazer para que facilite esse estudo e esse aprendizado da palavra de Deus. Então o Pentateuco nasce aqui no dedo polegar. Aí vem os históricos do Velho Testamento, poéticos, profetas maiores e profetas menores. Então com os 5 dedos você classifica o estilo literário, a divisão da Bíblia do Velho Testamento. E no entre dedos, você tem aqui, ó, tá? No primeiro vão aqui, que é do dedão, né? Do polegar entre o dedo indicador, você tem evangelhos, são os evangelhos. Depois você tem no outro vão, né? Histórico, que é o livro de Atos. No outro você tem as epístolas. E no último vão você tem o Apocalipse. Então note que você consegue fazer a divisão dos livros da Bíblia considerando a sua mão. Não dá para esquecer mais. Requisitos básicos da interpretação: humildade e submissão ao Espírito Santo. Crer que a Bíblia é a palavra de Deus e conhecer alguns princípios de interpretação. Isso ajuda muito na leitura da palavra de Deus. Agora, vocês querem que eu diga qual é o principal ponto? Além da humildade, submissão ao Espírito Santo, crer que a Bíblia é a palavra de Deus para que ocorra uma mudança na vida e conhecer alguns princípios de interpretação, o principal ponto chama-se dedicar tempo. Separar diariamente um tempo, assim como qualquer outra coisa importante que fazemos e separamos tempo, colocar a palavra de Deus, a leitura, o exame das Sagradas Escrituras como uma tarefa diária na sua vida. Aí conseguiremos o crescimento. Para isso, para que cada um possa medir, nós temos aqui um triângulo que mostra o nível de relacionamento com a Bíblia, para que cada um possa fazer uma análise, uma autoanálise. Em que grau que nós estamos? Hoje nós só ouvimos a palavra? Hoje nós dedicamos tempo à leitura da palavra? Hoje dedicamos tempo da nossa vida a estudar a palavra de Deus? Eu dedico tempo a meditar na palavra de Deus? Realmente mastigar com calma, passar o dia meditando na palavra de Deus? E o último nível, e o esperado pelo Senhor, é que vivamos a palavra de Deus. Apenas ir à igreja, e é muito importante, mas quando se refere à palavra de Deus, não é o suficiente. Precisamos ler, ter um contato diário com a palavra de Deus, até chegarmos no nível de meditação. O nível de meditar, de pegar aqueles princípios como princípios de vida, nos levará ao nível máximo, que é o quê? A vivência. Hoje, a palavra de Deus faz parte da minha vida, eu vivo conforme a palavra de Deus. Com certeza é esse nível que Deus espera da gente. Tem aqui uma última ilustração que eu quero mostrar para vocês, que é também uma ilustração que demonstra o desenvolvimento através da Bíblia. Como entender a Bíblia Sagrada? O primeiro passo, e aqui tem as referências, né? Está em Salmo 119, 18, é orar. Orar antes de ler a Bíblia. Segundo, a Bíblia é sua própria intérprete. Acreditar que o Espírito Santo vai te dar sabedoria. Terceiro, ler o texto em seu contexto. Jamais ler um texto isolado e dali tirar interpretações que talvez o contexto não diga isso. Quarto, comparar com outros textos. A Bíblia jamais vai se contradizer nos seus princípios.
Então, uma das melhores maneiras de interpretar é o restante de toda a Bíblia. Quinto, considerar a Bíblia em sua totalidade. Isso está lá em segunda carta a Timóteo 3,16. E por último, finalmente, passagens mais fáceis explicam as mais difíceis. Então são aí dicas simples, fáceis para o estudo da palavra de Deus. Iniciar com uma oração, acreditar, ler o texto não isoladamente, mas procurar ler o contexto daquele texto e também inserir aquele texto dentro da totalidade da Bíblia, porque a Bíblia não contradiz a Bíblia. Amém? Então é um livro de princípios. Então você não vai pegar um princípio que vai destruir outro. Jamais a Bíblia, você jamais vai encontrar isso na palavra de Deus. Então são dicas aqui para nós lermos a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Daremos sequência nesta série. Depois nós vamos analisar agora o Velho Testamento. Mas eu quero, antes de finalizarmos o estudo, dar duas dicas para vocês. Uma é a aquisição desse próprio estudo através do PowerPoint, pois às vezes em vídeo aula fica muito corrido e nós demos aqui, mostramos vários quadros, vários slides. Eu quero esta apresentação em PowerPoint. Como é que eu faço? Escreva para este e-mail que está aí e fale com a Thaís, cristoliberta@uol.com.br, e apenas diga: quero a aula sobre a Bíblia Sagrada ou qualquer outra aula também da outra série anterior, e ela estará te atendendo e enviando para o seu e-mail, tá bom? A outra dica que eu quero dar é um livro de Werner Keller, da editora Melhoramentos, e A Bíblia Tinha Razão. Ele é um arqueólogo e ele saiu pelo mundo dizendo: vou desmentir a Bíblia através da arqueologia. Veja só o que é que deu anos depois, quando ele voltou, e ele escreveu este livro, um best-seller maravilhoso, onde ele mostra através da arqueologia, da história, as passagens bíblicas, e ele escreveu E a Bíblia Tinha Razão, um livro maravilhoso, uma super dica aí para todos vocês. Amém? Que Deus possa abençoar, que o Espírito Santo fale mais e mais através da sua santa palavra, e principalmente aquilo que as minhas palavras não conseguiram alcançar. Pai, te agradecemos. Obrigado, Senhor, pela tua santa e bendita palavra. Que o Espírito Santo fale aquilo que as minhas palavras não tiveram condições, Senhor. Te agradecemos pela Bíblia Sagrada. Hoje, praticamente, todo brasileiro tem uma Bíblia, Senhor, em papel, de modo virtual, mas é extremamente, totalmente livre para todos aqueles que queiram se dedicar. O louvamos e o bendizemos por isso, que o Senhor possa tocar agora em cada coração de uma maneira especial, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Até a próxima Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe.